Olá, tudo bem? Meu nome é Érica e eu sou professora de português. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas palavras, a gente e nós. São dois pronomes que usamos para nos referirmos a terceira pessoa, num sentido coletivo. Nada mais que o agente vem de uma transformação, é uma variante usada principalmente no português e na linguagem informal e na linguagem oral, principalmente. Bem, vamos analisar então um pouquinho agora as diferenças do agente e do espanhol. Gramaticalmente falando, né, o agente é uma locução pronominal, encontrada principalmente na variante do português brasileiro. É um pronome de tratamento informal, amplamente utilizado na linguagem oral e que se refere a uma inclusão grupal, ou seja, de várias pessoas. E, embora expresse uma ideia grupal, ela deve ser conjugada na terceira pessoa do singular. O que a gente quer dizer com isso? Eu posso dizer, a gente está com fome, então esse está é a terceira pessoa do singular, ou nós estamos com fome, que seria a terceira pessoa do plural. Então, lembre-se que a gente também é importante dizer que escrevemos separado. A gente. Bem, o pronome nós rege a terceira pessoa do plural, como eu comentei agora há pouco. Então, portanto, o verbo sempre deve estar conjugado no plural. Vamos ver alguns exemplos a seguir. Quando usar nós e quando usar a gente. Como falamos agora há pouco, normalmente usamos o agente na linguagem oral e em situações informais. E o nós na linguagem escrita e em âmbitos mais formais. No entanto, os dois pronomes possuem o mesmo valor semântico. Veja só alguns exemplos de como utilizar o agente e como utilizar o nós. A gente gosta de sorvete de chocolate. Nós gostamos de sorvete de chocolate. Observe que na primeira frase, a gente, eu vou conjugar no singular. A gente gosta de sorvete de chocolate. Eu jamais poderei dizer a gente gostamos de sorvete de chocolate. Agora, se eu usar o pronome pessoal nós na terceira pessoa do plural, aí sim eu vou conjugar o verbo na terceira pessoa do plural. Nós gostamos de sorvete de chocolate. Eu também não posso dizer nós gosta de sorvete de chocolate. Esse é um erro crasso, né? É um erro bastante grave de se cometer no português. Mas é importante também, nesse começo de curso, né, nesses primeiros contatos com o idioma, vocês entenderem esse conceito que é muito importante. Veja só a outra frase. Antes de sair, a gente vai limpar tudo. Então, a gente vai limpar tudo, nós vamos limpar tudo. Lembrando sempre que o agente tem esse sentido coletivo. A gente é amigo desde o colégio. Nós somos amigos desde o colégio. Volto a dizer que é importante vocês fazerem essa diferenciação, porque no espanhol existe o la gente, que seria em português o equivalente a as pessoas, sim? Então, eu estou me referindo também à terceira pessoa do plural, nesse caso. Se eu disser, por exemplo, as pessoas do Rio de Janeiro são muito simpáticas, que é diferente de eu dizer la gente do Rio de Janeiro. Eu posso dizer a gente do Rio de Janeiro ou nós do Rio de Janeiro gostamos muito de praia, por exemplo. Observem também que a gente eu escrevo separado. Quando eu vou escrever junto, em todo caso seria um agente de turismo, um agente de viagens,
um agente de seguros, ou seja, um representante, um executivo de determinado setor. Sim? Bem, como conclusão, vamos lembrar então que o agente é uma locução pronominal. Eu digo locução porque são duas palavras. Ou um pronome de tratamento, né? Um pronome de tratamento sempre lembrando informal. E os verbos acompanhados deles, por ela, né? Por essa locução agente, sempre vão estar conjugados no singular. A gente gosta, a gente vai, a gente continua, sim? E nos âmbitos informais, principalmente na comunicação oral. Eu também posso usar o agente na comunicação escrita, se é uma comunicação um pouco mais informal. Se você precisa escrever um texto no âmbito do seu trabalho, falando sobre um grupo, né, um setor coletivo, o ideal é você usar o nós, e nesse caso conjugar como se fosse a terceira pessoa do plural. Então, nós, eu vou conjugar o verbo no plural. Nós vamos, nós comemos, nós reunimos, sempre no plural. E por último, como eu falei agora há pouco, cuidado para não confundir a gente do português com la gente do espanhol. Então, no último caso, quando eu quero dizer em português eles, né, eu direi as pessoas. E a gente sempre se escreve separado, como eu comentei agora há pouco, agente junto tem a ver com agente de turismo, agente de viagem, agente de segurança, tem sempre tem a ver com uma função, uma profissão, uma ocupação. Não tem nada a ver com o pronome. Sim? Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, estamos disponíveis no Fórum de Dúvidas. Participem das classes sincrônicas para tirar todas as dúvidas e do Fórum de Debates. Até a próxima. Obrigada.